Giro de Notícias. Bem, amigos, Jornal Nosso Informativo, e nós estamos aí visitando e recebendo visitas, né, dos prefeitos eleitos nas últimas eleições agora de 2024. Estamos recebendo aqui em nosso estúdio o prefeito eleito de Conchas, professor Paulo Nunes, e gostaríamos que ele falasse um pouco como foi essa trajetória, como foi esse trabalho que culminou aí na vitória do seu grupo e na sua eleição nessas eleições de 2024 na cidade de Conchas. Prazer falar com você e com todas as pessoas que estão nos assistindo, para que a gente possa realmente contar um pouco da nossa história e da ação política que nós tivemos, né? Então foi uma campanha interessante, nós aprendemos muito, transmitimos também muitos conhecimentos de campanha. Nós nos preparamos para isso, né? Há anos já a gente vem estudando o comportamento da massa, como é que se comporta o povo, análise da cidade, como é que a cidade se comportava politicamente. E o meu nome foi um nome que ajustou pela experiência, pela idade, é o que a cidade precisava. E organizamos toda uma estratégia política de campanha em cima desses princípios, né? Da honestidade, da transparência, da competência, da qualificação, né? E principalmente da questão do preparo do candidato. E acabamos passando bem isso e deu certo, a população nos elegeu. Agora a responsabilidade é grande, né, Pajá? Hoje, nessa caminhada, Paulo, que você teve, a gente sabe do que se comenta pela cidade, das necessidades, mas, in loco, o que você visualizou de prioridades para o município a partir de janeiro de 2025? Nós debatemos muito isso, né, na campanha, mostramos. Primeira coisa, Frajola, que nós sentimos, que a cidade precisava ser pacificada. Aqui em Conchas tem uma história, às vezes estranha do ponto de vista da ação política. Muitas picuinhas entre partidos, um grupo entra, outro combate, e fica uma intriga, né? Exatamente isso tem intrigado, de certa forma, a comunidade, porque os gestores também não souberam conduzir o processo eleitoral nos últimos anos. Porque quando você tem um gestor que ele é unificador, ele é pacificador, ele é honesto, ele é transparente, ele agrega. Agora, quando você encontra um gestor, às vezes com dificuldades de agregar, tem mais voltado aos seus interesses particulares, então levam uma disputa mesmo. Isso é normal em qualquer cidade. Isso foi um ponto que nós percebemos. Então, nós priorizamos pacificar. Tanto é que eu estou conversando com todos os vereadores eleitos para a gente fazer uma unidade. E eu quero agora, no começo, já do início da nossa gestão, fazer um conselho político que pense na cidade como um todo, né? Isso é muito importante, porque se você pacificar realmente o processo político, as coisas andam bem. É claro que o prefeito, a minha maneira de ver essa pacificação não é trazendo o vereador para votar do nosso lado, não. O vereador tem que ser compartilhador do processo de transformação da cidade. Então, ele tem que corrigir o prefeito quando o prefeito errar, não deixar o prefeito errar. Se você tiver um grupo de vereadores combativo, que nos ajuda, nos reflete, dificilmente a gente vai errar. Não só o vereador, mas também a sociedade civil. Organizar o conselho da cidade, com pastores, com o Ministério Público, com advogados, com as instituições, tudo isso ajuda a colocar as coisas dentro de uma pacificação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, na questão da materialidade, você fazer as coisas que a cidade precisa, Frajola. Hoje se percebe que na saúde, por exemplo, a saúde nossa está doente. Você vê, você tem hospital bom, tem estruturas boas nos postos, tem 5 postos, tem toda a estrutura. Agora, falta a gestão de saúde. Isso é uma prioridade nossa. Esses dias fizemos um contato com uma senhora cujo filho chorou a noite inteira de dor de dente. Dor de dente, gritando, à noite não tinha onde levar. À noite fechado, você vai levar um consultório particular, é caro, ela esperando os serviços públicos, que tivesse um posto para atender uma dor de dente e não tinha.
Então a nossa saúde, ela tem um quadro excepcional, não só na estrutura física de agentes de saúde, só que falta gestão. Então nós temos que sanar isso é uma prioridade nossa. Outra prioridade nossa é a questão da educação. As crianças precisam ser bem tratadas na escola, com merenda de qualidade, um ensino justo, sabe? Valorizar as nossas crianças e cuidar das nossas crianças desde o nascimento, pré-natal, porque ali vai estar o cidadão de amanhã. A sua formação, não só física do seu corpo, mas da sua mente, da sua afetividade. Se você cuidar bem das crianças, a gente vai dar resultado futuro. Você já não vai ter infração do menor, você vai ter um monte de resultado lá. E uma cidade que, de certa forma, bem adequada nesses pontos. Porque isso também é uma prerrogativa do próprio trabalhador. Quando se tem um sistema de saúde justo, bem feito, como existe em outras cidades, ele dá economia para a família. Ele não compra remédio, ele tem os atendimentos médicos adequados, as consultas, tudo isso tem que precisar. Então nós temos que ser um cuidador dessa. E as pessoas que estão comigo têm que ser cuidadores, tratar bem as pessoas. Na educação, mesma coisa. Aí você vai entrar em outras prioridades. A questão do lixão, que é uma coisa também de saúde pública, a questão do meio ambiente, cidade bem cuidada, tudo isso são prioridades. Agora, essas prioridades, elas são emergenciais imediatas. Agora, a gente já faz um plano emergencial também de busca de recursos para se dar continuidade. Então, o plano de governo nosso, ele não é estanque. Ele é cronológico, ele tem um período para você fazer os ajustes necessários. Enquanto você faz o ajuste, está buscando os recursos nas instituições federais, estaduais e até, estou buscando convênio até com o exterior. Já tem 3 instituições do exterior que vão nos ajudar. Já sinalizaram. E muita gente sinalizando que quer ajudar a cidade, né? Inclusive filhos de Concha. Eu estou agregando uma unificação do cidadão de Concha, eles que moram fora, os empresários. Você vê, na terça-feira já vou estar com um empresário em São Paulo que vai investir aqui. Já está tudo pronto para investir aqui. Então, se eles encontram uma cidade tranquila, pacificada, uma cidade com bons propósitos, e um governo correto, transparente, eles vão investir. É isso que eles estavam falando. Então, essas são as nossas prioridades. É trabalhoso, você sabe disso, mas vai dar certo. Eu andei aqui na cidade esses dias, achei uma coisa interessante. Eu percebi o povo mais feliz, sorrindo, com esperança. É isso que a gente pregava. Sabe, a esperança, porque aqui a gente tinha um antagônico da esperança, era o medo. Medo da morte do Adriano, medo de entrar na política, medo de pôr adesivo no carro, tem um medo. Você percebeu isso aqui? As pessoas não se manifestavam. Se você fizesse uma carreata, ninguém ia. Por quê? Havia um medo de um governo não dar certo. E o que a gente propôs? Então, a esperança. Olha, gente, nós vamos voltar à cidade com esperança e tal. Então, havia um povo até mais feliz. Hoje você deu um toque aí a respeito do trabalho em conjunto com os vereadores. Foi batido bastante nas redes sociais que na sua primeira gestão você não teve essa interlocução junto aos vereadores, até mesmo foi acusado de não atender aos vereadores. Hoje, mesmo o seu grupo não fazendo aí os vereadores necessários para a sua base de governo, esse trabalho vai ser de harmonia entre os dois poderes? Esse é o primeiro ponto, é a harmonia. Vamos voltar um pouquinho no passado. No passado eu tinha um vereador do meu lado e tinha 12, se eu não me engano, na época eram 13, né? 12 vereadores contrários, mas governamos juntos. Só que esse grupo, ele veio um período mais forte de acirramento comigo, por causa do embate político. Depois eu fui articulando. Tanto é que os grandes projetos que eu consegui foram todos do governo de oposição, que era o PMDB na época. Eles iam para São Paulo comigo buscar. Tanto que o Fleury era o governador na época, ele investiu 2 milhões na área portuária ali. E era do PMDB. Entendeu? Eu agreguei com eles. Só que eu tinha um princípio seguinte, as reivindicações do vereador não fazia por escrito. O que vocês precisam? Ia lá na oralidade. Então não precisava ficar mandando moção para pedir. E eles foram lá nas atas, fuçaram lá que eu não tinha compartilhamento com o vereador. O contrário.
Nunca teve um governo tão unificado. Você pega as nossas atividades, estavam os 13 lá, todos ajudando. Só que eu os entendia, porque eles tinham que ser combativos, para não deixar eu errar. Eu me lembro de um projeto que eles apresentaram na época lá, que demorou 3 anos para eu aprovar. Um projeto, lembra aquela taxa da eletrificação das ruas? Lá no primeiro não aprovaram, no segundo não aprovaram, no terceiro não aprovaram, porque já estava conciliador o grupo. Tanto é que terminamos o ano de 92 com tranquilidade. E, na época, os vereadores eles tinham um cabedal muito grande. Olha, tinha o Zezo, que era diretor de escola, o Zinho Caran, que era da educação, você tinha o Hélio Albano, você tinha o Cabeção, o Genor, toda gente que tinha uma estrutura boa. Então, a gente convivia, mesmo na diversidade, a gente convivia. Então, foi um governo tranquilo, porque por isso que foi sucesso na época. E não me impediu nada de fazer as coisas. Eles não eram combativos, não vamos fazer, porque nós estamos interessados no nosso particular. Agora, esse ano é mais fácil. Eu já conversei com quase todos os vereadores. Todos sinalizaram que querem ajudar a cidade, já é o ponto certo. Agora, para eu poder ter essa unidade, eu tenho que ter princípios. Primeiro, honestidade. Se eu não for honesto, eu já vou ter oposição. Segundo, transparência. Eles vão discutir comigo tudo claramente. Eu vou prestar conta para a população semanalmente das contas públicas. No meu tempo, sabe onde eu prestava conta? Eu punha as contas na porta da prefeitura, ali na Praça Tiradentes, fiz um painel. Diariamente eu apresentava as contas públicas. Agora eu vou fazer pela internet. O cara pega o celular, vai ver quanto gastou. Tudo transparente. E se você tem um governo honesto, transparente, quem que vai se opor? Se tem um projeto bem feito, quem que vai se opor? Nós estamos com um projetinho, só para você ter uma ideia. E foi um projeto de um senhor que me parou na rua São Paulo. Aí ele falou para mim, Paulo, sabe, eu tenho a minha casinha lá, está difícil pagar o IPTU. E eu estou já com 70 anos. Será que não dá para você fazer um projetinho lá para eles aprovarem, para abonar o IPTU da nossa idade, que tem um salário mínimo? O que eu fiz? Peguei esse projeto e vamos... Quem que vai contra? Aí eu fiz o cálculo, vai dar um gasto para a prefeitura ali de divisa, de recursos, vamos dizer, 49 mil no ano. Agora, o benefício envolve quase 200 situações nessa. Então, quem que vai contra um projeto desse? Você pega um vereador, de qualquer um que queira fazer o projeto, faz o projeto, quem vai negar? Agora, se eu fizer um projeto mirabolante, eu quero trazer uma ponte aqui no Rio de Conchas, um viaduto, aí vai ser contundente. Entendeu? Então, nós temos que começar a trabalhar com as coisas essenciais. Isso é uma habilidade política. Isso eu tenho demais. Eu sou um articulador e sou um pacificador. Eu acho muito melhor você crescer na paz, na tranquilidade, do que no conflito. O conflito é desgastante para todo mundo. Agora, o conflito ele se torna muito forte quando o governo é desonesto. E nós não conhecemos essa palavra da desonestidade do nosso governo. Vai ser um governo bom, fácil, tranquilo. E tenho muita fé, Frajola, que nós temos realmente condições de fazer isso com muita tranquilidade. Muita tranquilidade. Eu sei disso, eu conheço o potencial que eu posso ter aqui para ajudar a cidade mais uma vez. A gente viu que devido a todas essas atribulações que o município viveu, a gente percebeu que teve muitas opções. Nós tivemos aí cerca de 6 candidatos disputando as eleições. Como você viu isso? Foi um ato de democracia, de participação, ou as pessoas elas se colocaram por entender que naquele momento não existia liderança? Esse foi um fato interessante. Eu achei esse tipo de comportamento dos partidos, eu achei muito, para mim foi bom. 6 candidatos, para mim foi bom. Primeiro vou explicar por quê, depois vou explicar por que foi interessante. E por que aconteceu isso? Veja, quando nós colocamos 6 partidos, o que aconteceu? Nós tivemos 2 partidos que tinham umas tendências um pouco mais específicas. É o caso do PT e é o caso do Antonelli, do partido dele, do Coronel. Aí você percebeu o seguinte, que o Antonelli e o grupo do Nils fez um bom trabalho, está fazendo um bom trabalho lá. Eles tomaram medidas muito duras, às vezes até contra o povo, e que acabou prejudicando, de certa forma, o candidato dele lá.
Por quê? Você tinha que tomar medidas assim. Eles fizeram um trabalho lá relativamente interessante. Para mim vai ser uma bênção fazer a transição com esse grupo. Eu reconheço isso. Por outro lado, o PT também tinha seus programas. E eles saíram com o seu candidato porque eles tinham o governo Lula na mão e eles achavam que eles iam se alavancar também em si. Até porque o Lula na cidade teve quase 2.700 votos. Então eles acreditaram naquilo. Por que foi bom para mim? Porque mostrou que eu não era do PT. Eu já passei pelo PPS, vários partidos, PSD. Então o PT é da minha história, mas não era o meu partido. O meu partido eu construí no PDT, por quê? O PDT é um partido ligado à educação. Você pega Darcy Ribeiro, o Brizola, eram educadores, né? O Florestan Fernandes, era gente da intelectualidade da educação. Eu fui ali, me encaixei ali, me dei bem ali. Tanto é que eles ajudaram a campanha nossa aqui. O fundo partidário veio para Conchas, a única cidade do estado de São Paulo que recebeu o fundo partidário. Foi a nossa, porque eles confiavam no meu trabalho como educador e tal. Entendeu? Que nos ajudou muito a tocar uma campanha dessa forma. Aí depois você pegou, vamos outros candidatos do meio. Você pegou a Eva. A Eva é uma excelente candidata. Excelente a Eva. Ela contava muito com a base nossa, a base dos evangélicos. Hoje tem 2.500 evangélicos. Só que os evangélicos eles se dividiram. Um pouco foi com o César, um pouco foi comigo, um pouco foi com a Eva e um pouco foi com o Antonelli. Porque tem um grupo, o pastor Fábio estava lá, então ela se dividiu. Então o que acontece? E também, por que se dividiu? Porque a Eva, com toda a competência dela, ela mostrava também uma trajetória de que nunca tinha sido prefeito. Faltava, talvez, o cunho da administração para ela ali. Então, estou falando que a cidade avaliou. Depois você pega, por exemplo, o César. O César foi um candidato da contundência, porque houve uma repartição do PMDB e aquela repartição foi chocante para eles, porque eles perderam ali na hora que eles se dividiram. Porque é muito difícil ter um partido, quando ele se quebra, ele se divide e se recompor, porque um trabalha contra o outro. Então a gente foi fazendo as medições através desse embate deles. Tanto é que os dois chegaram no mesmo patamar. Se eles tivessem se unificado, como eu achava que eles iam se unificar, a eleição seria outra. Então a disputa ficou entre os dois mais experientes, eu e o Zinho, porque ter sido prefeito. Porque nós passamos por um processo histórico de um desastre pela inexperiência. Isso ficou impregnado na mente do eleitor. Nós queremos alguém mais experiente essa vez. Não vamos nos arriscar. Entendeu? Isso é um comportamento psicológico do movimento de massa. A gente tem que entender isso. Eu entendia isso. Por que essa busca? Tanto é, dentro dessas movimentações de massa, você tinha que trabalhar com alguns sentimentos, algumas paixões. Quais as paixões que entraram? Primeiro, o medo. Estava todo mundo com medo. Então, eles falavam para mim assim, a ex-mulher do Paulo vai voltar. Por que eles falavam isso? Porque aterrorizar o medo. Porque já teve um desastre, talvez na outra, que mandou, agora ela vem, para fazer o medo, para inibir o eleitor. Tentaram, eu não respondi nada, a nossa coordenadora de campanha não deixa a gente responder nada. Fique quieto, deixa eles que falem. Aí outro medo, o Paulo é do PT, o PT criou um pavor, parece que o PT no mundo é o do diabo, é do demônio, sabe? Então eles tentaram demonizar a minha pessoa. Olha, eu falo do PT, aquelas coisas, como se eu fosse... Todo mundo me conhece aqui, cresci aqui, vivi aqui, trabalhei aqui, fundei escola aqui, mas se ligaram à demonização do PT. E quando eu mostrava, não, gente, eu sou PDT, eu fui do PT, quando eles tinham alguns princípios que me identificavam, eu fiquei lá, a hora que não teve, eu saí. Entendeu? Então, por quê? Porque eles fabricavam medo. O Paulo lá vai tomar terra, o Paulo lá... sabe, eu sou altamente, dentro da minha compostura política, eu sou um social-democrata. Social-democrata é aquele que vive na democracia dentro de uma justiça social. Então, você pega um país, por exemplo, como a Holanda, a França, a Alemanha, todos são sociais-democratas. Por quê? O nível da desigualdade social lá é menor. Você vê um deputado na Alemanha ganha igual um professor. O deputado na Bélgica ganha igual um funcionário. É $10 mil por mês. O salário de um deputado lá na Bélgica, na Alemanha, é igual. Então, o que acontece?
Quando eu digo que eu sou um democrata, eu preciso explicar teoricamente, ideologicamente, porque o social-democrático, ele defende pautas. Por exemplo, quando eu defendo a pauta, você vai me perguntar, de uma escola mais tradicional, defendo. Quem defende essa pauta? Os que estão do lado da esquerda, da direita, do conservadorismo. Aí, quando você fala, por exemplo, em composição de ajudar as pessoas, os mais humildes, é uma pauta da esquerda. Evidentemente que eu defendo isso, porque numa prefeitura, você não vai fazer uma prefeitura para os ricos. Tem que fazer sim para ele gerar emprego e gerar divisa. Por quê? Quem precisa de um médico, o rico, a pessoa que tem dinheiro, ele pega o carro e vai. Ele vai comprar fora no mercado. Ele não depende tanto da prefeitura como depende o mais pobre. São pautas de esquerda. Porque depois da Guerra Fria, essa questão ideológica entre esquerda e direita mudou. Porque até a Guerra Fria, a composição de esquerda e direita era o conflito de classes, entre trabalhador, o proletariado e a burguesia. Não tem mais. Você vê que ninguém fala mais nessas coisas. Entendeu? Então, essa questão ideológica é pura filosofia e mentalidade criada para fazer trique-trique político. O Paulo é do PT, tiraram foto minha com o Lula, aquelas coisas todas. Nem bola, de 15 anos atrás. Quem está fazendo isso? Aí pegaram lá que são da escola, lá o Paulo, não, sabe? Eu vendi a escola, vendi, o cara assumiu, o passivo e o ativo. Tanto é que ele tem que pagar todas as pendências, eu deixei marcado para ele pagar. Se ele não pagou, como é que eu posso estar lá? Eu não estou mais lá. Tentaram, então, criar um monte de fatos, de fakes, para desmontar. Agora, quem faz isso, você vê que ele não tem uma preocupação lógica de coerência, porque todos os candidatos têm problema. Se eu fosse apontar o dedo para cada candidato aí, eu sou santo perto de quase todos eles ali, dentro da minha vida, entendeu? Então, eu não fiz nenhuma acusação. Por quê? Eu acho que na questão da campanha, da política, todos nós temos que ser coerentes e respeitar o adversário. Todos nós temos. Quem que é santo na política? Qual partido que é santo na política? Vamos pôr as coisas claras. Não tem, todos têm gente boa e tem gente ruim. Infelizmente, na política, há mais gente que só tem interesse particular, interesse dele, do que do coletivo. A gente tem que fazer essa transformação. Só que esse embate não dava para fazer em campanha, porque a pessoa não entendia. E uma outra coisa que surgiu aqui, além desse embate de fakes, de acusação, patatê, patatá, falar, inventar, como se fosse derrubar. Outra coisa que surgiu aqui, que a gente percebeu, e que o grupo tem que fazer essa avaliação, não eu. Quando houve o conflito do PMDB com ele mesmo, lá, eles se quebraram, aí virou um sentimento não de paixão, não de desprezo, mas de ódio. Um combatendo o outro. Eu quero derrotar o outro. Você viu? Não percebeu esse sentimento? Eu não quero perder para esse, porque esse me traiu, esse do que. Já ia, se eles ganham, já ia com um sentimento ruim para a prática, porque você já tinha posição, porque surgiu uma quebradeira antes. Então, o PMDB vai ter que fazer uma revisão na sua trajetória, porque eles perderam a eleição por ele mesmo. Entendeu? Porque se tivesse sido unido lá, feito um trabalho bem de contas, cada um isolando as suas vaidades, a eleição seria outra. Você entendeu? Porque eles tinham lá a experiência, eles tinham as virtudes, só que eles se quebraram no momento que eles se romperam com eles mesmos. Tudo isso aconteceu na política. Então, o que você tem que somar? Eu analisei todos. Tem que aproveitar tudo que de bom tem nos partidos. Você vê, o grupo da Eva tem coisas boas lá. Você pega o grupo do PT, tem coisas boas. O grupo do Antonelli tem coisas boas. Eu vou aproveitar muito o que o Nilson está fazendo lá. E eles estão felizes comigo nessa transição. Entendeu? Porque eu vou valorizar o que eles fizeram. Você pega o PMDB, tem coisas belíssimas que eles têm lá. Quadros de competência. Todos os partidos, você pega o grupo do César, do Balu, tem coisas boas. Então, a gente que tem mais um pouco de maturidade política, você vai agregar essas coisas. E deixar claro aqueles que não querem. Quem não quiser ajudar com isso, então fique lá no seu canto, lá, não vai interferir, porque não vamos dar ouvido. A gente vai fazer um projeto pela cidade, para todo mundo. Para a criança, para o jovem, para o adulto, para o pobre, para o rico, para o empresário, para todo mundo. Porque eu fiz uma avaliação, falei, olha, isso foi uma coisa que eu fiz. Você, como comunicador, se deve ter percebido. Nós tivemos a melhor campanha na internet, foi a nossa.
porque eu estudei 3 anos algoritmos das redes sociais. Eu fui a fundo lá, eu tinha pesquisa das redes sociais. Eu fiz 3 anos, estudei todo o processo numérico, algoritmo lá, para poder entrar na campanha. Fiquei estudando, pura matemática. Nós fizemos a melhor campanha de rua, da movimentação das bandeiras de rua. Nós tivemos um programa de governo extraordinário. Nós tivemos um vice de extrema qualidade e segurança. Nós tivemos um candidato a prefeito que tinha qualidade. Você pega, por exemplo, somando tudo isso aí, deu o resultado que foi ganhar a eleição. Então, nós fomos vitoriosos em todos os sentidos. E tudo com gente daqui. A Sandra, que está aqui, foi a nossa cinegrafista que botou essa campanha. Então, o que acontece? Foi um ato tudo pensado. O nosso grupo não se dividiu. Não tive uma traição dentro do grupo, lidando com 40 vereadores. Quem não veio, não veio. Bem, mas também não teve traição. Um pedindo voto. Porque eles tinham entendido comigo que eles iam entrar como vereador. Não é para vencer, porque a disputa era dura, é mais do que um vestibular. Só 9 iam ganhar. Então, vocês vão lutar, por quê? Vocês vão lutar pela cidade. Eles sabiam que não ia ganhar, mas estavam firmes. Por que esse negócio? Porque eles entenderam que, num governo, eu vou tê-los depois comigo para ajudar esse processo de transformação. Então, eles não se preocupavam, um entregava santinho para o outro, todo mundo se autoajudando ali, por quê? Eles estavam focados na cidade, no meu projeto, que era para a cidade. Então, foi uma campanha bonita, uma campanha muito tranquila, unificadora, foi muito alegre da nossa parte, foi, assim, maravilhoso conhecer as pessoas que eu não tinha conhecimento, e para mim, quer saber de uma coisa, foi bom, por quê? Eu estava num período da vida sozinho, né? Praticamente solteiro, pude dedicar a campanha 24 horas. Família lá no Canadá, com a ex-mulher lá, com os filhos na universidade, não implicaram em nada, estão lá quietinhos. Lá, né? Então, eu pude fazer uma campanha de corpo e alma. Por quê? Eu tinha como mente, como princípio, ajudar mais uma vez. Eu sei que é a minha, talvez a última oportunidade, mas vou ajudar. Depois de toda essa explanação, Paulo, eu tenho certeza que você tem muitos agradecimentos a fazer, né, ao seu grupo e até mesmo aos adversários, né, pois te deu essa oportunidade de você estar participando desse pleito, e nós temos certeza que ao longo desse tempo aí nós teremos muitas oportunidades para a gente estar falando de todos esses projetos que estarão sendo desenvolvidos em prol de Conchas. Mas hoje, qual é o sentimento de gratidão a todas essas pessoas que apostaram nessa volta sua com experiência para resgatar até mesmo essa alegria que você disse, que hoje vê o povo mais feliz? Bom, o primeiro agradecimento, isso é presente em toda a minha vida, como ser humano. Cada passo da minha vida eu sentia a presença de Deus. Cada momento, desde o momento, tudo foi preparado para que eu fosse prefeito. Parece incrível, mas foi. A mudança da minha casa para uma casa na comunidade, contato com a comunidade direto, os projetos que eu fiz com a comunidade, as pessoas que cercaram de mim, a minha saúde foi protegida, eu não fiquei doente 1 minuto, trabalhando 24 horas, andando. Então, tudo se ligou a uma proteção divina. Fui protegido em tudo. Tudo veio para mim na hora certa, no momento certo, e não me faltou nada, nem amigos, nada. Tudo deu certo. Eu tinha muita fé que o nosso padroeiro, Bom Jesus, ia ajudar. E também tinha muita fé nas pessoas que chegaram para mim. Foram chegando, normal as pessoas. Chegou um, chegou outro, chegou outro, chegou outro. Foi construindo um procedimento de gestão tranquilo. Fomos conversando, dialogamos com você, dialogamos com todo mundo, e foi se organizando. Então não tivemos nenhuma quebra, nenhum rompimento. Tem gente que chegou na nossa campanha, Frajola, ofereceu 240 mil em troca de um monte de benefício, nós não aceitamos.
Porque nós tínhamos que trabalhar de consciência limpa, de um projeto reto, entendeu? Então, tudo foi aparecendo e as coisas foram se encaixando. Por isso que nós estávamos muito tranquilos na campanha, porque a gente tinha convicção de que a gente estava protegido. Esse é o primeiro agradecimento. E a todas as pessoas que chegaram, desde o mais simples, que estava comigo andando na rua lá, como dona Wanda, quase 80 anos entregando lá, com esse propósito. Então, é muita gente que você tem que agradecer. Então, todas as pessoas que chegaram lá, desde a organização nossa partidária, gente querendo tomar o partido lá, e fomos lá construindo, tudo dava certo. Sabe quando se encaixa tudo? Tudo. Então, até a composição da estrutura de eleição dos 6 candidatos, nós tivemos proteção. Então, todos nos ajudaram. O PMDB nos ajuda a ganhar, o Genor nos ajudou a ganhar, o Balu nos ajudou a ganhar, o PT participando nos ajudou a ganhar, o Antonelli, todos ajudaram, de certa forma, que a gente fosse vitorioso. Então, tenho que agradecer todo mundo, porque você tem que entender que sempre tem um significado nas coisas. Basta você acreditar e você compreender que a sua vida é conduzida, que nós não somos nada. Então, dentro dessa trajetória, eu só tenho que agradecer todos, mas primeiro Deus, depois as pessoas que compuseram. E agradecer também, acima de tudo, as pessoas que entenderam isso. Você vê, nós tivemos 32,6% dos votos, dava quase 2.860 votos, mais ou menos. Esse pessoal, eles compreenderam nossa linguagem. E outros que tinham seus partidos nos respeitaram. Eu ia em todos os lugares, todos me recebiam bem. Um outro só que lembrava algumas coisas do nosso tempo, né, que não agradava muito. Mas eu recompus amizades de 30 anos atrás, que eu tinha deixado uma marca lá, e que eu nem sabia que de repente tinha uma marca. Eu ia lá e pedia desculpa, porque às vezes eu nem estava sabendo. Mas aconteceu fatos curiosos assim na campanha. Entendeu? Então, agradeço ao povo que nos elegeu. E quanto esse povo que nos elegeu, não agradeço só os do nosso lado que votaram na gente. Aqueles que votaram também e outros que fizeram divisão dos votos. Todos foram importantes. Porque se não tivesse a divisão dos votos, a gente não ganhava. Você vê, nós tivemos 9.500 eleitores. Todo mundo teve um pouco, que deu essa vitória para nós, porque tinha um significado. E esse significado que eu quero dizer para você, esse é um significado que dá realmente para o povo uma experiência. Por isso que, dentro desse princípio que eu estou te colocando, a gente vai fazer um grande governo. Só que eu não consigo dimensionar para a população, porque a população ela visualiza o que ela vê. Sabe, é um quadrado, ela vê aquilo que está lá na telinha. Então, você tem que passar à população que ela consegue enxergar. Mas a minha mente, ela vai além dessa telinha. Eu tenho projetos lindos que jamais eles vão perceber o que é. E que eu vou conseguir. Por quê? Porque eu consigo visualizar algo. Eu vivi toda uma experiência, não é só de Conchas. Eu vivi uma experiência de país, vivi uma experiência do exterior. Fiquei vários anos na Alemanha, nos Estados Unidos. Aprendi muito lá fora. E toda as pesquisas que eu investiguei, nessa campanha, eu li mais de 20 livros sobre política. E tem um livro que eu baseei a minha campanha, o autor do livro é de Conchas, ele é diretor da PUC em São Paulo, e ele que me inspirou esse procedimento de campanha. Foi meu orientador do mestrado e do doutorado lá na PUC. Então, ele deu para mim uma teoria na mão. Tanto é que eu vou escrever um artigo lá para ele, dizendo como é que nós ganhamos a eleição em Conchas, baseado naquele livro, nessas paixões da população. Então, tem muito conteúdo na nossa vida. E isso tudo faz parte. Então, esses autores, lá também eu tenho que agradecer, em todos os sentidos. Agradecer também os prefeitos da região, que nós conversamos, que deram apoio. Então, tem muita gente, Frajola, que a gente, às vezes, até esquece de alguém que esteve junto lá e que a gente não pode agradecer, mas muita gente. Então, eu só fico feliz porque, realmente, e peço a Deus que dê mais força para agora tocar os 4 anos e fazer um grande governo. Maravilha. Então, ouvimos aí o professor Paulo Nunes, ex-prefeito de Conchas, que agora terá a oportunidade de voltar
ao cenário, né, de voltar ali à administração, para que ele possa conduzir a população para um novo rumo. Lembrando que ele terá aí como desafio, como ele mesmo disse, que ele iniciou isso na campanha, de pacificar a cidade, uma vez que 68% aí não votou nele. Ele teve uma votação de pouco mais de 32%, devido à divisão dos partidos, né? Mas, certamente, pelo conhecimento que ele já passou aqui, pela sua experiência, ele terá essa oportunidade de unir essas forças para que Conchas venha trilhar novos caminhos de desenvolvimento. Então, nosso muito obrigado ao professor Paulo e desejamos sucesso a ele nessa caminhada e que Conchas, de fato, volte a sorrir. Frajola, só para terminar, quero agradecer você. Eu comecei aqui minha campanha, como você se lembra, né? Lembra que você me apertava? Você vai ser... Então, agradecer você também que nos deu essa oportunidade. E uma outra coisa que eu acho importante a gente colocar, Frajola, que dentro desse movimento, né, de 32% que você falou, a gente agora não faz mais essa relação, porque agora nós temos que ser 100% Conchas, acreditar. E eu vou dar espaço para todos os futuros candidatos crescer conosco. Porque aí eu estou falando agora os candidatos futuros, que eles se preparem, que não cheguem de última hora tentando fazer um discurso político sem ter ação. No nosso governo todos serão chamados, vereadores, ex-prefeitos, tudo que quiser ajudar serão bem-vindos. Por quê? Porque todos terão chance de mostrar um trabalho político. Então, nós estamos criando, né, praticamente uma nova escola política aqui na cidade, para dar continuidade, um não destruir o trabalho do outro, acompanhar, como está acontecendo em Botucatu, está acontecendo em Cesarolândia, está acontecendo em Cerquilho. Há uma continuidade de processo. A política é isso, a cidade tem essa consciência de que a política ela é boa. A política é uma bênção divina, desde que você saiba fazer. Ela pode ser também um pezinho do demônio ali, quando você fica só nas coisas materializadas, independente de um mundo religioso e tal, você fica fora. Então, eu agradeço você também de ter dado esse espaço desde o começo, já faz uns 2 anos que você tem nos chamado para conversar e foi empurrando tudo isso aí, né? Então, a gente também agradece você por essa oportunidade, tá bom? Mais uma vez, direto aqui da nossa redação, para o Giro de Notícias do nosso Informativo. Giro de Notícias.